Bom dia, irmãos, graças e paz. Gostaria de compartilhar com você nessa manhã texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versos de 46 a 49. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, enrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus estava aqui ensinando aos seus seguidores, ensinando aqueles que estavam sempre ali rodeando, sempre ouvindo. Jesus estava então ali ensinando a respeito da necessidade ou daquilo que era essencial para eles. Não só estar junto com Jesus, ouvindo as suas palavras, mas colocando aquilo que ele ensinava em prática. Isso era algo essencial para que eles pudessem, de fato, mostrar a diferença para as outras pessoas. E ele vai fazer então aqui uma comparação, colocando dois tipos de pessoas, né? Mostrando aqueles que praticam e aqueles que não praticam aquilo que é ensinado. No primeiro caso, ele fala que se aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, vão ser semelhantes a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Veja, nos dois casos, tanto aqueles que edificam a casa sobre a rocha, como aquele que edifica a casa sobre a areia ou sem fundação, os dois são acometidos das mesmas situações. O texto fala, né, nessa parábola que Jesus então coloca, que as duas situações vai acontecer um vendaval contra eles. Nas duas situações vai acontecer que o rio vai contra essas casas. Da mesma forma, as duas casas elas são construídas, quer dizer que elas não param pelo meio do caminho, elas estão ao fim, elas dão por acabadas. Então, aparentemente, não há diferença entre uma casa e outra, aparentemente não há o que se falar com respeito à habitabilidade daquela casa, né? Mas a diferença está justamente na hora que vem esse vendaval, na hora que vem essa tempestade sobre essa casa. E aí o que Jesus vai falar é que a que foi construída sobre a rocha, a que foi construída sobre um alicerce bem fundamentado, que foi então tido um cuidado criterioso de se estabelecer fundações sólidas, esta vai sofrer a tempestade, mas não vai ser abalada. No entanto, a outra que foi construída sobre a terra, que não se teve cuidado de fazer uma fundação sólida, o que vai acontecer é que, vindo o rio, batendo a tempestade, essa casa vai cair e ele fala que vai ser grande a sua ruína. Que lição nós podemos tirar aqui desse texto? A lição que nós podemos aprender em relação a isso. Nós precisamos estar fundamentados na rocha que é Jesus. Nós lembramos da parábola ou da passagem onde Pedro identifica Jesus como sendo o Filho de Deus e Jesus vai dizer para Pedro: e tu és Pedro. Sobre essa palavra, Pedro, que tu disseste, quando Pedro responde: tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, Jesus vai falar sobre essa palavra que você disseste: eu edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra angular, Jesus é a rocha eterna e sobre ele deve estar fundamentada a nossa vida. O que muitas pessoas hoje têm se fundamentado?
Muitas pessoas têm construído a sua vida ou estabelecido o seu norte de vida a partir de religião, a partir de lideranças religiosas que têm conduzido elas momentaneamente a uma situação até favorável. Mas na hora da tempestade, na hora do desespero, essas pessoas têm ficado totalmente desnorteadas por conta de não estar fundamentadas na rocha, não conhecerem verdadeiramente a palavra de Deus, não terem a segurança da salvação eterna, não terem as promessas de Deus presentes na sua vida, não terem a paz que Jesus nos oferece a partir independente das circunstâncias, não importa as lutas que possam vir, a paz que Jesus nos oferece, ele diz que é muito diferente da paz do mundo. Por isso eu convido você se você está construindo a sua vida, se a sua vida está alicerçada, está baseada na religiosidade ou na presença de um líder religioso ou algo que não te possibilite um aprofundamento, um conhecimento da palavra de Deus, convido você nessa manhã a refletir sobre isso e buscar no Senhor o alicerce, a ser o alicerce da sua vida. Buscar Jesus e a palavra dele para que você possa então verdadeiramente estar pronto na hora da tempestade. Jesus já disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Que Deus te abençoe nessa manhã, e você possa fundamentar a sua vida a partir da presença de Jesus, a partir do ensinamento de Jesus, a partir da prática da palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe.